Aqui nesse lugar, a palavra de Deus a ser liberada, ela tem o poder de transformar para sempre os nossos corações, e assim eu quero profetizar que acontecerá hoje nesse lugar. 2 Samuel capítulo 9, 2 Samuel capítulo 9, verso de 1 até o 10, nós vamos ler aqui, nos diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul, para que eu faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele respondeu: sim, teu servo. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então Ziba disse ao rei: há ainda o filho de um homem chamado Jonatas, aleijado de ambos os pés. Verso número 4. E disse-lhe o rei: aonde este homem está? E disse Ziba ao rei: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em um lugar chamado Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou a casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio à presença do rei Davi, e prostrou-se o seu rosto em terra, e inclinou-se diante de Davi e Mefibosete, e disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para ele? Eu não passo de um cão morto. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e tudo a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. O tema da minha mensagem hoje é: o rei não se esqueceu de você. O rei não se esqueceu de você. Feche seus olhos e vamos orar pedindo a presença poderosa do Espírito Santo nesse lugar. Nós clamamos ao Senhor aqui hoje, pedimos pelo agir do teu Espírito Santo agora. Elevamos nossa expectativa, elevamos nossa mente, o nosso coração para nos conectar com o Senhor, e pedimos que o poder poderoso que existe na Tua Palavra possa nos mover hoje. Espírito Santo, eu oro por uma atmosfera celestial nesse lugar, eu oro por anjos ministradores aqui, a presença do Teu Espírito Santo a tocar cada coração hoje aqui. Eu oro que a Tua Palavra fale pela boca do Teu servo, e cada um possa encontrar um coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem proposto a fazer em nossas vidas hoje. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Você pode dizer amém onde você está? Conecte-se comigo, me dê de presente a sua atenção. A graça de Deus. Se perguntassem o resumo da nossa história, eu não teria dúvida em dizer para você: é a graça de Deus. A propósito, aonde nós estaríamos se não fosse pela graça de Deus? Tudo que nós somos, tudo que nós temos, na verdade é a graça de Deus. Aonde nós já chegamos e ainda onde nós iremos chegar, tudo tem a ver com a graça de Deus. A graça é favor imerecido, é misericórdia derramada, é bondade recebida. A graça é o Filho de Deus tomando o nosso lugar na cruz. A graça é Deus não imputando os nossos pecados a nós, mas fazendo cair os pecados sobre o seu Filho, Jesus Cristo. A propósito, quantos são gratos porque Jesus Cristo tomou o nosso lugar naquela cruz? Isso é a graça de Deus. A palavra de Deus fala que a nossa salvação é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Isso não é dom de homens, mas é dom de Deus, para que ninguém se glorie. É pela graça de Deus. A história da nossa vida é a graça de Deus. A Bíblia está cheia de histórias que demonstram a graça de Deus, mas hoje eu quero contar para você a respeito da história de um homem que tinha um nome muito estranho. Eu não sei onde os seus pais estavam com a cabeça quando deram o nome para ele deste nome. Só de pensar no seu nome já enrola a língua. Mas a história deste homem é incrível, e isso
talvez reflete uma das maiores histórias da graça de Deus com a nossa vida. E essa se chama a história de um homem chamado Mefibosete. Você pode dizer comigo, diga Mefibosete. Eu falei para você que enrola a língua. Conecte-se. Saul foi o primeiro rei que a nação de Israel teve. Ele foi o rei antecessor do rei Davi. A propósito, sem dúvida o maior rei que a nação de Israel já teve. E o rei Saul, ele começou muito bem. A propósito, alguns dizem que é fácil começar bem, mas o desafio é terminar bem. A maioria das pessoas começam bem a sua jornada, a maioria das pessoas começam bem a sua corrida com Deus, mas muito mais do que você começar bem, é preciso terminar bem. E Saul ele começou bem, ele começou humilde, ele começou obediente ao Senhor, ele tinha temor do Senhor, e Deus o fez prosperar. A palavra de Deus fala que a unção de Deus era com Saul, ele teve muitas vitórias militares contra seus inimigos, mas em algum momento, o rei Saul ele começou a desobedecer a Deus, em várias e várias ocasiões, ele começou a desobedecer a Deus, e isso começou a ser o seu declínio. E isso aqui é uma lição, tenha cuidado, quando você estiver andando em uma posição, para você não perder o seu coração. Quando você ocupa uma posição, Saul ele tinha uma posição, mas ele perdeu o seu coração reto diante de Deus, e por causa disso, Deus o tirou da posição que ele estava. A palavra de Deus fala que Deus rejeitou a Saul como rei, e Deus ungiu Davi como o novo rei. Acredite-se, quando Davi foi ungido, ele ainda era talvez um adolescente, tinha apenas 15 anos de idade, no momento que o profeta Samuel ungiu a Davi, mas mesmo Davi tem sido ungido por rei, ainda levou um tempo até ele se tornar rei, porque normalmente, algumas promessas de Deus na nossa vida, elas sempre vão passar pelo tempo e pelo processo. Davi, ele é ungido pelo profeta Samuel como rei, mas ele fica esperando uma jornada até que essa palavra se cumpra. Normalmente, Deus ele coloca a unção antes de colocar a posição. Então, se você for capaz de manejar bem a unção na sua vida, Deus estará preparando você para a posição. Mas ouça, a unção sempre atrai oposição. Alguns acreditam que o fato de você ser ungido, você não terá oposição. Eu acredito o contrário. O fato de você ter unção vai atrair oposição. Você ser ungido significa que você vai ser atacado. E talvez alguns aqui não tenham entendido por que tantos ataques do inimigo, por que tantos levantes do inimigo, e eu quero declarar para você hoje, que a razão por que o inimigo tem tentado atacar você, é porque existe uma unção de Deus sobre a sua vida. A razão que o inimigo tem tentado atacar você, é porque ele tem um propósito grandioso para você. Querem destruir Davi, querem então matar a Davi, e o próprio rei Saul, o rei que antecedeu a Davi, sem motivos, de forma totalmente desleal e cruel, ele se levanta para perseguir e caçar a Davi. Mas não é incrível que Deus, ele sempre cuida dos seus ungidos? Não é incrível como Deus sempre traz livramento àqueles que Deus unge? A Bíblia nos fala, em 1 Samuel capítulo 18, que o próprio filho do rei Saul, um homem chamado Jonatas, ele uniu a sua alma a Davi. Ele se tornou um amigo leal de Davi, mesmo o seu pai querendo caçar a Davi. Jonatas, ele consegue ver o coração de Davi, o coração íntegro, o coração puro, o coração reto, e ali eles se tornam irmãos de alma. Bem nos diz o livro de Provérbios, capítulo 18, verso 24, que existe um amigo mais chegado que um irmão. Você tem o privilégio de ter um amigo mais chegado que um irmão? Isso é uma bênção. Davi, ele tem esse amigo chamado Jonatas, e o próprio Jonatas avisa Davi sobre o plano maligno que o seu pai Saul tinha de tirar a sua vida, fazendo assim com que houvesse tempo de Davi fugir e salvar a sua vida. Porém o texto nos fala, em 1 Samuel capítulo 31, que o exército inimigo dos filisteus se lançaram em guerra contra as tribos de Israel, e Saul juntamente com os seus filhos e seu exército, obviamente, eles vão lá para proteger as suas aldeias, as suas famílias, as suas casas. Mas numa batalha,
no monte chamado Gilboa, aquele amigo leal de Davi, aquele amigo qual ele tanto estimava, amigo fiel, perde a sua vida. Nessa batalha desse monte chamado Gilboa, Jonatas perde a sua vida, juntamente com seus 2 irmãos, e Saul, o seu pai, está nessa mesma batalha, e Saul fica gravemente ferido, ele está encurralado pelo exército inimigo, e Saul pede para seu escudeiro: tome a espada e lance sobre mim. O escudeiro, temendo, não teve coragem de tirar a vida do rei Saul. Então a Bíblia nos fala de maneira tão triste que Saul ele se lança sobre a sua própria espada, e ali a sua vida termina. Que fim triste de Saul. Aprendemos mais uma lição aqui, que desobedecer a Deus nunca nos levará a um final bom. Mas se o rei Saul desobedeceu a Deus, e isso por consequência foi-lhe tomado o seu destino, Davi, por contrapartida, era um homem obediente, íntegro, reto aos olhos do Senhor, e Deus ele começa a abençoar e cumprir a palavra na vida de Davi. E primeiro Deus coloca Davi para liderar uma das 12 tribos de Israel. Davi está então liderando a nação, a tribo de Judá, a tribo do sul. O reinado de Israel era dividido em 12 tribos, as tribos do norte, a tribo do sul, e Deus coloca Davi apenas para liderar uma tribo, porque talvez existe um princípio de Deus na nossa vida: quando você é fiel no pouco, Deus lhe coloca sobre o muito. Davi está sendo fiel, liderando a tribo de Judá, até o momento que todas as outras tribos olham para Davi e diz: Davi, nós queremos que você se torne o rei, não apenas da tribo de Judá, mas tu se tornes o rei de toda a nação de Israel, sobre todas as tribos. Nós queremos que você se torne o rei. E a palavra de Deus fala que Deus era com Davi. Deus ele deu vitória para Davi contra aqueles exércitos inimigos. Davi ele tem grande vitória, porque Davi não lutava no seu próprio braço, mas Davi lutava na força do Espírito Santo. E aqui acontece o desfecho dessa história, onde nós entramos na história onde nós queremos hoje. Quando Davi ele chega ao trono, ele chega ao palácio. Lembre, Davi veio do campo, ele era um cuidador de ovelhas, mas Deus tirou ele por detrás das ovelhas e colocou ele num alto lugar, porque é assim que Deus faz com aqueles que são fiéis à sua palavra. Davi está no palácio, a primeira coisa que ele faz, eu quero ler mais uma vez com vocês, 2 Samuel capítulo 9, verso 1, Davi ele faz uma pergunta para todos, e ele diz: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que eu use de benevolência por amor a Jonatas? Davi agora é o rei, mas ele está dizendo: existe alguém descendente de Saul, porque eu tenho uma lealdade, eu tenho uma fidelidade com aquele meu amigo de alma, com aquele meu irmão de alma, que ele já está morto, mas ele foi fiel a mim, eu quero honrar. Se existe alguém da descendência dele. Por que Davi faz isso? Porque pessoas de honra e de grandeza, mesmo quando elas chegam ao topo, elas nunca se esquecem das pessoas que as ajudaram no caminho. Davi é um homem de honra. Davi ele sabe: eu cheguei à posição onde Deus me prometera, foi um longo processo, foi uma grande jornada, mas Davi tem esse coração para a honra. Eu já vi pessoas chegarem a uma posição e elas se esquecerem das pessoas que as ajudaram a chegar lá. Eu já vi pessoas, homens que eram humildes, e quando chegaram a uma posição se tornaram orgulhosos no final. Eu já vi homens trocando uma mulher guerreira de 40, que ajudou eles a crescer na vida, por uma aventureira de 20. Mas Davi não. Davi era um homem íntegro. Davi era um homem de grandeza, de honra, de lealdade. E Davi ele pergunta: não há alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência de Deus? A palavra benevolência significa graça. A palavra benevolência significa bondade. E Davi está dizendo: alguém aqui, descendente de Saul, para que eu exerça essa bondade. No verso número 3, a parte B do verso: então disseram ao Davi:
ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Eu acho triste essa parte do verso, porque perceba, nem sequer dizem o nome deste homem, apenas esse homem é descrito pela sua debilidade. Dizem, é aleijado de ambos os pés. É isso que estão falando. E eu acredito que muitas vezes, irmãos, essa é a maneira que o inimigo tenta definir a nossa identidade. Muitas vezes o inimigo tenta nos definir pela nossa deficiência. Muitas vezes o inimigo tenta nos definir pelos nossos traumas. Muitas vezes o inimigo tenta nos definir pelos erros e pecados do nosso passado, que tentam rotular e distorcer a nossa verdadeira identidade em quem nós somos em Deus. Eu gosto da frase, e isso é um pensamento profundo, que diz que o diabo, conhecendo o nosso nome, nos insiste em nos chamar pelo nosso pecado. Mas não é incrível como Deus, sim, conhecendo o nosso pecado, Ele nos insiste em nos chamar pelo nosso nome? É triste, porque esse homem chamado Mefibosete, nem sequer descrevem o seu nome, mas dizem, ele é aleijado dos pés, ele é definido pela sua debilidade. Mas Davi, ele tem um olhar diferente. Davi, ele pergunta, quem é este homem e onde ele está? Esse homem se chamava Mefibosete, e ele está em um lugar chamado Lodebar. Mefibosete era a linhagem real. Isso significa algo, conecte-se aqui, que ele deveria um dia herdar o trono. Nós estamos falando de uma monarquia, não estamos falando de um governo democrático, onde é eleito um presidente ou um rei. Numa monarquia se passava o poder de pais para filhos. Então Saul está morto, Jonatas está morto, os irmãos de Jonatas estão mortos. Quem deveria assumir o trono deveria ser Mefibosete. Mas algo drástico aconteceu na vida de Mefibosete que o marcou. Em 2 Samuel capítulo 4, verso 4, nós temos um relato, uma pista do que aconteceu. Vamos ler juntos no verso de número 4 de 2 Samuel 4. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jerizel. E a sua cuidadora o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Mefibosete tinha 5 anos de idade. Chega a notícia: seu avô, o rei Saul, foi morto, seu pai Jonatas foi morto. Ele tem uma cuidadora que está com um menino em seu colo, e ela sabe, se mataram o avô, se mataram o pai, virão atrás dele, porque ele é linhagem real. Deixa eu falar para você, você tem um sacerdócio real de Deus na sua vida. Talvez você não entende porque existem tantos ataques do inimigo sobre tua casa e sobre tua família. Eu quero dizer para você, o inimigo tenta roubar o destino que Deus tem para você. Mefibosete, a sua cuidadora sabe que os inimigos estarão vindo, então ela toma aquele rapaz no colo e ela se apressa em tentar fugir. Ela quer sair correndo, esconder aquele rapaz, mas algo acontece no caminho. Ela derruba aquela criança, e isso resultou com que os seus pés ficassem aleijados e machucados para sempre. Veja, esse homem Mefibosete era o homem de direito legal ao trono. Ele deveria ser o rei, mas ele ficou aleijado. Ele deveria, na verdade, ter sucedido o trono, vivido no palácio, mas ele ficou machucado dos seus pés, e por isso ele não está no lugar o qual ele deveria estar. E eu quero falar com hoje alguém aqui, que você não está no lugar que você deveria estar. Você não está no lugar que você deveria ser. Eu quero falar com alguém aqui que tinha um sonho e você está aquém de um sonho. Que você tinha um propósito, mas você está aquém do propósito. Você tinha um chamado, mas algo aconteceu no seu caminho, que você se vê muito distante de estar vivendo aquilo para o qual você deveria estar vivendo.
mas alguém te derrubou no caminho, e assim como Mefibosete, você ficou ferido. Eu acho que a história de Mefibosete, de alguma forma, é a história de quase todos nós aqui, porque por mais que você não tenha os seus pés aleijados, os seus pés machucados, danificados, a maioria de nós, talvez tivemos o coração danificado no caminho, a maioria de nós, em algum momento, tivemos uma dor, fomos derrubados em alguma coisa, a ausência de um pai, a dor de um abandono, o desprezo de uma rejeição, a frustração de uma traição, a vergonha de uma deficiência, o conflito familiar marcante. Alguém deveria cuidar de Mefibosete, mas o derrubou. Ele tinha apenas 5 anos, ele não sabia se defender ainda, ele era apenas de 5 anos, e o inimigo tentou marcar ele quando ele era criança. Você sabe por quê? Porque o melhor momento para você matar um rei é quando ele é criança. O melhor momento para você destruir um destino é ainda quando criança. É por isso que quando Moisés nasceu, Faraó, que é uma figura de Satanás, emite um decreto e ele fala: todos os homens menores de 2 anos devem ser mortos, porque o inimigo tenta investir em roubar o destino. É por isso que quando Jesus nasceu, o imperador Herodes declarou: todos os meninos hebreus que nascerem devem ser mortos, porque o melhor horário de tentar roubar o destino e o propósito de alguém é quando ainda criança. Não é incrível que nossas maiores lutas, nossos maiores traumas talvez sejam na nossa infância? Mefibosete foi marcado por um acontecimento que para a vida inteira ele carregaria. Hoje, ao final da reunião, quando eu terminei de pregar na reunião da manhã, uma garota, ela veio me abraçar chorando. Ela falou: pastor, eu fui derrubada no caminho da minha vida. Ela estava falando de forma pejorativa em relação à palavra, mas ela falou: meus pais me separaram, eu tive que crescer sem nenhum tipo de amor, sem nenhum tipo de apoio, nunca teve ninguém por mim, eu sinto que eu sou esse Mefibosete, porque de alguma maneira, todos nós, em alguma área da nossa vida, quem sabe, nós fomos derrubados. Eu quero perguntar para você hoje aqui: em que área da sua vida você foi derrubado? Agora os anos já se passaram, e Mefibosete, eu falei que enrola a língua, está preso em um local chamado Lodebar. Alguém diga bem alto comigo, diga Lodebar. Obrigado pela sua participação entusiasmante. Lodebar significa um lugar sem comunicação. Mefibosete está lá esquecido, ele está num lugar que ninguém é capaz de ouvir a sua dor. Era para eu estar no palácio, mas eu estou em Lodebar. Algo que eu descobri, irmãos, que existe algo pior que muitas vezes que a raiva, que a frustração ou outras coisas negativas que saem de nós. É muito mais perigoso e pior ainda, aquilo que não sai de nós. Muitas vezes, feridas internalizadas, que estão ali dentro como o ruído velado de um vulcão em erupção, com o pré-anúncio de uma erupção que está próxima de acontecer, que vai causar danos a todos os outros que estão ao redor. Coisas que estão dentro, que assim como Mefibosete, nós passamos na nossa vida e nós apenas internalizamos isso. Isso refere-se àquele homem que tem um ataque de ira e de raiva, e ninguém se dá conta por que está acontecendo isso, nem sequer ele sabe, mas na verdade ele está externando aquilo que está dentro dele, que ele nunca foi capaz de abrir o seu coração. Muitas vezes, quando nós passamos pela dor, nós ficamos sem comunicação. Alguns aqui passaram por acontecimentos que você internalizou a sua dor, você não teve palavras para falar o que você estava sentindo. Isso significa Lodebar, um local sem comunicação. Eu relembro quando
conversar com uma garotinha de 9 anos de idade. Ela havia sido abusada sexualmente. Falaram para mim: pastor, ela não faz 3 dias que ela não fala mais com ninguém, ela não responde, ela está muda, parece que ela perdeu a sua voz. Eu sentei na sua frente, eu conseguia ver o olhar de medo, eu conseguia ver a dor interna dentro do seu coração. Eu perguntei para ela: você quer falar comigo? Ela não conseguia falar nenhuma palavra. Eu conseguia ver nos olhos dela Lodebar, um local sem comunicação, a vergonha assombrando. Muitas pessoas estão vivendo em Lodebar. Lodebar é um lugar perigoso. O destino de muitos se perde em Lodebar. Muitas pessoas ficam em depressão em Lodebar. Pessoas são possessas por um espírito de medo em Lodebar. Pessoas são acorrentadas por amargura em Lodebar. Pessoas tiram a sua vida em Lodebar. O diabo é especialista em destruir a vida de pessoas que ele prende em Lodebar, presos a dores, a traumas do passado. Eu já estive nesse lugar chamado Lodebar, sem comunicação. Será que alguém pode me ouvir? Porque eu também não consigo falar. O tempo passou, mas Mefibosete ficou marcado por aquele acontecimento do passado, porque a dor do nosso passado, quando não curada por Deus, tem o poder de destruir o nosso futuro. Ele está em Lodebar. Mas nesse momento, Davi, que eu creio que nessa história é uma figura de Deus, ele pergunta: aonde está Mefibosete? Aonde está esse homem? E nesse momento, um servo chamado Ziba responde: ele está em Lodebar. Se Davi é uma figura de Deus aqui nesse momento, eu creio que Ziba, ela é uma figura do Espírito Santo, é a maneira como ele age em nossa vida. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo é o nosso consolador. A palavra de Deus fala que ele que nos ajuda em nossas fraquezas. E Ziba sabia exatamente o lugar aonde Mefibosete estava. Ele diz: ele estava em Lodebar. E eu vim para falar para alguns aqui hoje à noite que Deus sabe, que o Espírito Santo sabe exatamente o lugar onde você está. Ele sabe exatamente o lugar interior aonde você se encontra. E eu quero falar para você que o Rei não se esqueceu de você. Hoje, pelo poder do Espírito Santo, nós vamos quebrar o silêncio de Lodebar. Hoje nós vamos quebrar a vergonha, nós vamos quebrar a culpa, nós vamos quebrar a condenação. Hoje nós vamos sair de Lodebar, porque a palavra de Deus fala que não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Toque 3 pessoas perto de você e diga: vamos sair de Lodebar, vamos sair de Lodebar hoje. Vamos lá, agite o seu Espírito, vamos sair de Lodebar. Saia da depressão de Lodebar. Saia do medo, saia da dor, saia da amargura, saia do lugar que o inimigo está tentando trancar a sua vida. Na reunião das 17 horas, aconteceu algo que no meu espírito eu já sabia que ia acontecer. Enquanto eu estava orando hoje à tarde, escrevendo algumas palavras, o Espírito Santo falou ao meu coração: Mateus, existem pessoas que estão presas pelo diabo, elas estão presas nesse lugar interior chamado Lodebar. No final da mensagem eu vi uma senhora, ela já era uma senhora. Talvez isso foi tão forte para ela, ela tentou caminhar em direção à plataforma, mas de alguma maneira ela caiu no meio. As pessoas começaram a dizer rápido: chame um médico, chame um médico. Eu falei: ela não precisa de um médico, ela precisa da presença de Jesus na vida dela. Ela está sendo liberta das correntes do inimigo que a prendem em Lodebar. A senhorinha saiu caminhando bem feliz daqui. O inimigo é especialista em prender a alma das pessoas em Lodebar.
Mefibosete está em Lodebar. Mas o Espírito Santo sabia onde ele estava. O Espírito Santo, Ziba é uma figura do Espírito Santo aqui. Não é incrível como o Espírito Santo intercede por nós? Não é incrível como ele conhece o interior do nosso coração? A Bíblia fala que antes que as palavras saiam da nossa boca, ele já sabia o que falaríamos. Coisas que muitas vezes nem nós somos capazes de entender sobre nós mesmos. O Espírito Santo, que a palavra de Deus fala que ele perscruta o coração do homem, ele sabe. Ele conhecia tudo sobre Mefibosete. Eu quero dizer para você, ele conhece tudo sobre você hoje. Ele conhece a sua vida desde o início da sua vida até o final da sua vida. O rei Davi, que é uma figura de Deus, diz: vão lá e chamem Mefibosete. Eu não sei se você consegue ver, mas esse Mefibosete é uma figura de mim e de você, e como Deus, através do Espírito Santo, nos busca para fazer a obra em nossas vidas. Eu fico imaginando os servos de Davi chegam lá, e naquele momento eles dizem: Mefibosete, o rei está chamando você. Temos apenas um problema. Lembre, Mefibosete, ele não pode andar. Ele foi ferido dos seus pés. Eu fico imaginando que é assim que ele anda. Você consegue imaginar a vergonha? Imagino todos os passos que ele dava. Ele pensava: era para mim estar no palácio, eu tinha um chamado, eu tinha um propósito, e me derrubaram, e agora eu preciso andar dessa maneira. Como que eu irei até o rei e o rei está me chamando? Tu já se sentiste dessa maneira, como muitas vezes você não é capaz de andar por si só mais? Por favor, eu quero que 2 homens fortes me ajudem hoje aqui, por favor. Podem vir bem rápido. Eu espero que eles sejam mais fortes do que rápidos. Eu não posso andar, eles vão me matar. Você consegue imaginar eles levando Mefibosete até o rei? Obrigado, rapaz. Talvez tem pessoas hoje que você está aqui, querido, você nem acha mais que você pode caminhar por si próprio. Eu quero declarar para você que o Espírito Santo irá carregar você. A presença de Deus irá conduzir você. A presença de Deus, que o apóstolo Paulo declara: quando eu sou fraco, aí que tu és forte. Mefibosete, ele é conduzido à presença do rei. É incrível, porque ele chega na presença do rei Davi. Eu quero que você ouça essas palavras agora, isso é muito importante. No verso número 5, então Davi mandou chamá-lo de Lodebar, e Mefibosete, filho de Jonas, o filho de Saul, veio até Davi, e prostrou-se com o rosto em terra, e inclinou-se sobre Davi. Mefibosete, ele disse: está aqui o teu servo. Ele disse: Davi, não temas. Ele estava cheio de medo no seu coração. Talvez ele está trêmulo, porque é isso que o inimigo tenta fazer com a nossa vida, nos encher de medo. Eu quero falar com pessoas hoje aqui que estão debaixo de um espírito de medo, de fracasso. Você foi derrubado em alguma área da sua vida e você é preso pelo medo, pela incerteza, pela insegurança do futuro. Mefibosete está perante o rei, mas Davi fala: não tenha medo, porque eu usarei de benevolência, de bondade, de graça, por causa do seu pai Jonatas. Te restituirei todas as terras de teu pai Saul, e tu sempre comerás pão na minha mesa. Não é incrível? A bondade de Deus dizendo: o seu lugar vai ser na minha mesa. Mas agora conecte-se no verso 8. Então se inclinou Mefibosete e disse: quem é teu servo
para teres olhado para um cão morto como eu. Isso é tão forte, porque ele fala: eu sou um cão morto. Você consegue perceber, você consegue ver aqui, a mentalidade de Mefibosete havia sido afetada pela sua dor, e isso é muito perigoso, porque Provérbios fala que a maneira como o homem pensa em seu coração, assim ele se torna, e Mefibosete deixou com que esses pensamentos de destruição entrassem em seu coração, entrassem em sua mente, e agora ele se vê como um cão morto. Precisamos ser capazes de discernir a voz do inimigo, porque o inimigo, vez após vez, tenta definir a sua vida de acordo com o seu passado. Vez após vez, o inimigo tentará comprometer o seu futuro de acordo com aquilo que aconteceu de errado com o seu passado. Cuidado para que o inimigo não use os traumas do seu passado para destruir a tua identidade, de quem você é em Deus. Quem disse para Mefibosete que ele era um cão morto? Essa é a maneira que o inimigo tenta agir na nossa vida para roubar o nosso destino, o nosso propósito. O último encontro com Deus que nós fizemos, tinha um rapaz sentado na primeira fila, era um adolescente. Ele não expressava sentimentos, ele estava mudo, calado. Todas as pessoas sendo tocadas por Deus, ele não expressava sentimentos, olhava firme, sério para frente o tempo inteiro. Mas no final de uma mensagem ele falou: pastor, eu acho que eu preciso conversar contigo, algo que eu nunca falei para ninguém na minha vida. Ainda um jovenzinho, tão novo, ele começou a falar que durante a sua infância, muitas vezes seus pais deixavam ele na casa de um tio, e por vezes após vezes, ele tinha um primo que o abusava sexualmente dele. Ele falava: eu não conseguia falar para ninguém nunca isso. Isso me destruiu por dentro, isso me marcou. Mas eu não conseguia falar, eu não sei porquê. Porque lembra, o inimigo quer levar a um lugar chamado Lodebar, sem comunicação. Ele falou: eu nunca tive coragem de falar isso para ninguém. Eu senti que eu precisava falar para ti. Eu dei um abraço naquele rapaz e eu me lembro as palavras que o Espírito Santo me conduziu a falar para ele. Eu falei: eu quero pedir perdão no lugar dos seus pais, porque eles não te protegeram quando você deveria ser protegido. Você foi derrubado na sua caminhada. Esse menino chorava tanto. Ele dizia: pastor, tem uma voz o tempo inteiro dentro de mim dizendo que eu não sou capaz de ser um homem. Eu sei que eu sou um homem, eu sei quem eu sou, e essa voz fica dizendo que eu não sou um homem. Eu estava dizendo para ele: em nome de Jesus, o Espírito Santo hoje vem sobre você, e ele está tirando você desse lugar chamado Lodebar, porque a graça e o poder de Deus tem poder para restaurar qualquer coisa em nossa vida. Sim, então eu não sou um cão morto. Ele pensava isso. Mas Davi, que novamente é uma figura de Deus, não é incrível a maneira que Deus olha para nós, irmãos? Davi via alguém real em Mefibosete. Davi via a realeza, a herança sacerdotal de Mefibosete. E Davi disse: a tua descendência comerá dos frutos da terra, mas você não. Você sentará para sempre na minha mesa. Eu quero falar hoje para você que nesse lugar, o rei não se esqueceu de você, ele está chamando você para a sua mesa hoje. Ele tem os pés coxos, defeituosos,
É a maneira que todo mundo sempre olhou Mefibosete, mas eu quero que você imagine essa cena. Ele está sentado na mesa do rei. A mesa de um rei não é algo comum como na minha casa e na sua casa. A mesa de um rei, ela é toda ornada. Eu fico imaginando uma toalha, um tecido de linho fino, toda decorada. Ninguém se assenta na mesa do rei sem ter sido convidado e ter um lugar demarcado. E ali naquele lugar existia um nome escrito: Mefibosete. Todos olhavam para a sua debilidade, mas eu quero que você olhe algo agora. Todas as vezes que Mefibosete se assentava na mesa do rei, a sua debilidade, a sua deficiência era coberta. Eu quero falar para você hoje, que quando você vai para a presença de Deus, a sua debilidade, o seu trauma, o seu passado, o seu pecado, os seus erros são cobertos pela mesa do rei. Ninguém mais podia ver a debilidade de Mefibosete. E é essa a maneira como Deus usa com a sua graça sobre nós. Essa é a maneira como a graça de Deus se derrama sobre nós, a ponto de transformar o nosso pior passado em um grande testemunho. Mefibosete, você sempre terá um lugar na minha mesa, não apenas de vez em quando. Esse é o amor que Deus estende por nós. Em algum momento aqui, querido, eu acredito que todos nós somos Mefibosete. Todos nós fomos caídos em algo. Mas sabe o que é mais incrível? Quando nós sentamos na mesa do rei, Deus ele cura e transforma o nosso coração, e Deus nos move ao lugar, ao chamado que ele tem para nós. Eu quero que você recorde as palavras do rei Davi. Salmo muito conhecido de Davi, Salmo 23. Davi ele fala sobre se assentar na mesa. Davi ele sabia o que era ser esquecido. Davi sabia o peso da rejeição. Davi sabia o que era o peso de ser excluído dos seus irmãos. Davi havia sido esquecido atrás das ovelhas. Em 2 Samuel capítulo 15 ou 16, algo assim, quando foi profetizado que um dos filhos de Jessé se tornaria rei da nação de Israel, Jessé tinha 8 filhos, Davi não foi chamado. Ninguém se lembrou de Davi. Mas essa noite, o tema dessa mensagem é: o rei não se esqueceu de você. Existia alguém que não havia se esquecido de Davi, foi Deus. E Davi sabia muito bem a benevolência que ele tinha recebido do Senhor na vida dele. Então agora ele ocupa o trono. E Davi, talvez, ele diz: como não estender essa bondade que Deus estendeu na minha vida? Eu quero sugerir que em muitos momentos nós aqui somos como Mefibosete, mas em alguns momentos, quando Deus faz a obra em nossa vida, nós nos tornamos como um Davi. Como não falar de perdão sobre a vida dos outros quando nós tivemos nossos pecados perdoados por Jesus? Como não sermos um instrumento de testemunho para curar outras pessoas quando Deus curou a nossa vida, quando Deus transformou o nosso coração, quando nós fomos salvos por essa graça de Deus? Porque a sua maior dor também se torna o teu maior testemunho para a honra e glória de Deus. Davi recebeu benevolência da parte de Deus, e agora ele está usando sobre Mefibosete a mesma graça
que Deus derramou sobre a minha vida. Mefibosete, eu estou derramando sobre a sua vida. Se assente à mesa do rei e coma pão todos os dias da sua vida. Eu quero falar com pessoas hoje que você está preso em Lodebar. Eu quero falar com pessoas hoje aqui que derrubaram você em uma parte do seu caminho, e assim como Mefibosete, você ficou machucado. Hoje a palavra de Deus é: o Espírito Santo sabe exatamente onde você está. O Espírito Santo conhece exatamente o seu coração. O rei não se esqueceu de você. Hoje Ele está convidando a você a se assentar na sua mesa, porque na mesa dele a debilidade, o passado, os traumas, as dores são cobertas pela presença do Senhor. O rei não se esqueceu de Mefibosete, e dessa maneira eu quero profetizar sobre a sua vida e declarar hoje: Ele também não se esqueceu de cada um hoje aqui. Se você recebe essa palavra, você pode dizer amém? Amém. Você pode se colocar de pé e fechar seus olhos onde você está.